pessoal, meu nome é Samuel, eu sou engenheiro agrônomo formado pelo Instituto Federal Campos Januária. Atualmente sou mestrando em produção vegetal na UFVJM, onde faço parte do grupo de pesquisa, né, o Núcleo de Estudos em Manejo Integrados de Pragas, o NEMIP, sob a orientação do professor Marcos Alvarenga. E hoje, na disciplina de Seminários 1, eu vou falar sobre o tema em relação ao silício, né, intitulado O uso do silício na indução de resistência de plantas a insetos, tendo como orientador também o professor Enilson de Barros Silva. Bom, em relação à escolha do tema, o silício vem atualmente sendo utilizado por grande parte dos agricultores, seja na produção em grande escala e também em pequena escala. E muitas vezes o silício é utilizado pelos produtores sem saber realmente dos seus benefícios. E alguns benefícios do silício são realmente ainda desconhecidos em relação à resistência de plantas a insetos. Bom, a produção agrícola atual apresenta grandes patamares de produtividade, né? No entanto, segundo a FAO e também a comunidade científica, grandes taxas de perdas ainda acontecem, principalmente em relação ao ataque de insetos, que pode chegar em cerca de 20% da produção mundial. Essas pragas causam essas perdas pelo ataque nas plantas, né, pela desfolha, ou mesmo pelo ataque direto em grãos, em frutos e também em raízes. Bom, os insetos, eles atacam essa produção, deterioram esses alimentos por dois viés. O primeiro que se joga é através do melhoramento vegetal, que os melhoristas selecionaram características desejáveis nos alimentos, como alta produtividade, ou próprio sabor dos alimentos, só que essas características não somente agradam o ser humano, né, o consumidor, mas também criam um ambiente favorável um ambiente favorável, atrativo aos insetos. O outro viés é o próprio processo produtivo, ali assim, no cultivo, principalmente, o cultivo de monocultura, né, que acaba criando um ambiente favorável para o estabelecimento dos insetos. Bom, e como manejo, né, desses insetos na lavoura, tem se utilizado um conceito, a nutrição de plantas, e o silício entra nessa parte de nutrição. No entanto, o silício não é um elemento essencial, ele é considerado como um elemento benéfico, no qual a planta, mesmo sem a sua presença, consegue completar o seu ciclo de vida. Porém, o silício no solo, ele depende de determinados fatores, como a própria característica do solo, né? Onde solos mais intemperizados tendem a não apresentar quantidades satisfatórias do elemento, porque ele pode ser lixiviado ou perdido de outras formas. E em relação às formas químicas que o silício pode se apresentar no solo, tem o dióxido de silício, que é uma forma não absorvível pelas plantas. E está aqui a outra forma que é absorvível pelas plantas, né, que é o silício formando um orto, né. Bom, e o silício na agricultura? O silício é dito como um elemento que aumenta a produtividade, ele melhora a qualidade de fibras, né, no caso do cultivo do algodão, e ele também propicia à planta a produção de enzimas de defesa, que pode induzir a planta a tolerar melhor a toxicidade por alguns elementos tóxicos, né, no caso do alumínio, e também do manganês. E, principalmente, o aumento da resistência
a pragas, né? A pragas e insetos, e também é bom mencionar que também há doenças. Bom, no contexto do manejo integrado, dentro dos pilares, né, do controle dos insetos, pode-se citar o controle cultural, e o principal viés do controle cultural é pelo manejo da adubação, que, que corrobora justamente com a teoria da atrofobiose, que fala que uma planta nutricionalmente equilibrada, ela apresenta uma maior resistência aos insetos. Bom, e o silício na agricultura? O silício é aplicado principalmente de duas formas, onde é encontrado. Na forma de agrossilício e também da rochagem. Na verdade, eles são dois subprodutos. O agrossilício é um subproduto da siderurgia e o pó de rocha, que contém silício, é um subproduto da mineração. Porém, hoje, a iniciativa privada já tem investido em produtos primários, que visa a aplicação foliar deste elemento. O silício na planta. O silício é capaz de mediar a produção de metabólitos secundários, que são os compostos voláteis induzidos por herbivoria, podendo-se citar o ácido jasmônico e também o ácido salicílico. Pode-se notar a morfologia, uma mudança na morfologia dos tricomas e também uma melhor estruturação das folhas e do caule. Como a gente pode ver na imagem, é uma planta nutrida com silício, ela melhora essa estruturação da folha, formando folhas mais eretas e com maior capacidade de absorção da luz solar, promovendo uma maior eficiência na fotossíntese. Bom, nesse trabalho aqui é um trabalho clássico que talvez tenha abrido as portas para as pesquisas com a nutrição de silício. O trabalho avaliou a alimentação de lagartas Spodoptera frugiperda com plantas de milho nutridas e não nutridas com silício. E o que se pode ver no aparelho bucal das lagartas, à esquerda, é que a mandíbula ficou mais deteriorada, né? Quando as lagartas se alimentaram de folhas contendo silício. Isso aconteceu em lagartas do primeiro até o sexto insta, como a gente pode ver na imagem. Essa resposta do milho, que o milho, que a folha de milho provocou no aparelho bucal das lagartas, é justamente porque o milho, por ser uma gramínea, ela é considerada uma planta acumuladora, como é o caso também do arroz e trigo. Então, as culturas podem ser agrupadas em plantas acumuladoras, intermediárias e não acumuladoras. E as acumuladoras, para serem consideradas nesse grupo, elas devem apresentar mais de 1% de silício na sua massa seca, e as intermediárias de 0,5% a 1%, e as não acumuladoras, uma porcentagem menor que 0,5%. No entanto, o milho foi capaz de promover esse dano à lagarta por conseguir acumular uma maior quantidade de silício. No entanto, as outras culturas, os outros grupos, podem não apresentar essa resposta. Mas o que se sabe é que as culturas, elas apresentam mecanismos diferentes em relação à responsividade ao silício, né? Por exemplo, as plantas intermediárias e não acumuladoras podem não formar essa barreira mecânica, mas esse silício, mesmo em pequena quantidade no tecido, pode apresentar respostas em relação à atração de inimigos naturais, os predadores e também os parasitoides.
Nesse trabalho, os autores avaliaram a resposta de plantas de tomate adubadas e não adubadas com silício na alimentação da traça do tomateiro, a tuta absoluta. A gente pode ver que não houve diferença, né? Não provocou nenhum dano na mandíbula da vespa, por causa da lagarta, né? Só que aí, mesmo não havendo resposta, a gente pode perceber que nesse mesmo trabalho, o silício tendeu a se acumular no intestino médio, ocorrendo a formação dos corpos apoptóticos, né, que é justamente a apoptose. O silício tende a se acumular no intestino médio e torna o tecido vegetal dentro do intestino médio menos digestível, né? Então, o silício atrapalha a digestibilidade. Então, a lagarta consegue se alimentar, não, entre aspas, não estraga o seu aparelho bucal, mas dentro do inseto, dentro da lagarta, o silício vai promover danos, né? E aqui na imagem, onde não houve aplicação de silício, a gente pode ver esses corpos azuis que a gente poderia confundir, né, com esses corpos apoptóticos, mas não, segundo os autores, são apenas bacteriócitos. Já nesse trabalho, os autores avaliaram a aplicação de ácido silícico diluído em água e aplicado ao solo, juntamente com a testemunha sem a aplicação do silício. Eles avaliaram, então, a ovoposição da Spodoptera frugiperda e também a mortalidade de larvas, o consumo foliar, o ganho de peso das larvas e a preferência olfativa de óreos insidiosos, um predador. Então, em relação ao total do número de ovos, a gente pode perceber nesse gráfico que o tratamento contendo o silício houve um menor número de ovos depositados. E nesse segundo gráfico, a porcentagem de morte de larvas foi maior no tratamento contendo o silício, porque pela dificuldade que as lagartas encontram de se alimentar do tecido contendo silício, elas tendem a apresentar uma maior mortalidade. E em relação ao ganho de peso, ocorre o mesmo, pois ao não conseguir se alimentar adequadamente, as lagartas também não conseguem ganhar peso, né? Como a gente vê no gráfico. E em relação à chance de escolha do predador por óreos insidiosos, a gente pode perceber que o silício, quando foi aplicado na planta infestada com lagarta, promoveu uma maior atração do predador. Ou seja, a planta, em duas condições, ela pode atrair os predadores, né, que é justamente pela produção dos compostos voláteis, pela herbivoria e pela aplicação do silício. E quando a aplicação do silício acontece concomitante a um estresse na planta provocado pela herbivoria, tende a ocorrer uma maior atração dos predadores, que foi o verificado nesse trabalho. Já nesse trabalho, os autores avaliaram o potencial do silício no controle da broca asiática em duas variedades de arroz. Uma mediamente resistente à broca e outra não resistente. E avaliar o ganho de peso e a duração da penetração das larvas. E o que se vê é que na variedade pouco resistente, onde não houve aplicação de silício, as larvas conseguiram atingir um peso maior. E em relação à duração da penetração, em ambas as variedades, onde foi aplicada uma quantidade maior de silício,
a duração da penetração tendeu a apresentar um tempo maior. Já nesse trabalho, os autores avaliaram a aplicação de pó de rocha e de ácido salicílico, tanto fornecido ao solo, como a aplicação via foliar, e avaliaram os danos causados por insetos. E aqui no gráfico a gente pode verificar que a aplicação de silício, independente da sua fonte, tanto aplicado via solo como via foliar, resultaram em um menor número de lesões por planta ocasionada por diabrótica especiosa e também um menor número de folíolos minados por planta, por Liriomyza spp. Ou seja, nesse caso, a testemunha, sem aplicação do silício, as plantas tendem os insetos têm uma menor dificuldade de ingestão, né, e de ataque às plantas. Já nesse trabalho com o intuito de verificar a atração de inimigos naturais, os autores fizeram a aplicação do silicato de potássio nas plantas, juntamente com a infestação de lagartas. Ou seja, os autores, eles cultivaram as plantas por um determinado período. Após um tempo, eles infestaram as plantas durante um período de 24 horas. Após essas 24 horas, eles retiraram todas as lagartas das plantas e as plantas, então, foram colocadas a campo. E, então, eles fizeram a fixação de um adesivo contendo ovos de lepidópteros. E o que eles verificaram foi que nos tratamentos contendo a aplicação de silício, juntamente com a infestação das lagartas, houve uma maior remoção de ovos durante um período de 24 horas, quando as plantas foram expostas no campo. Então, isso justifica que o silício aplicado na planta que sofreu um estresse por herbivoria, ela tende a apresentar uma maior produção de metabólitos que são atraentes aos predadores no campo. Isso acontece porque a planta, quando sofre a herbivoria, ela já tende a produzir esses metabólitos voláteis, né? E são justamente denominados induzidos por herbivoria. E quando a planta é nutrida com silício, o silício tem esse papel de modificar essa emissão desses voláteis, tornando mais eficiente e, então, conseguindo atrair os predadores. Nesse trabalho, os autores avaliaram o acúmulo de silício em 2 espécies de grama, sobre 3 formas de dano, que foram a poda mecânica da grama, o pastoreio com gafanhoto e também com ratazana. E esses danos, eles foram feitos uma única vez e outro tratamento foram os danos repetidamente. Eles verificaram que, em ambas as espécies, os tratamentos onde os danos foram promovidos repetidamente, ou seja, promover um maior estresse da planta, houve uma maior tendência da concentração de silício no tecido, ou seja, uma maior absorção de silício. E que, nos tratamentos com pastoreio de gafanhoto e também de ratazana,
também ocorreu um resultado parecido, ou seja, uma maior concentração e absorção de silício no tecido. Já nesse trabalho com a aplicação de silicato de sódio, tanto via foliar como aplicado ao solo, os autores avaliaram a preferência alimentar de ninfas e também adultos do pulgão. O pulgão foi a espécie X. apis gramino, e então eles avaliaram o número de adultos de pulgão e também o número de ninfas por seção de folha. E verificaram que o silício aplicado via solo ou via foliar promoveu uma menor quantidade de pulgão, tanto por adultos como ninfa. Ou seja, pela preferência alimentar, os pulgões tendem a se acumular nas plantas onde não há aplicação de silício. Confirmando aqui em relação ao pulgão, também no trigo, o número de pulgões nesse trabalho também tendeu a diminuir no tecido foliar nos tratamentos onde houve a aplicação de silício. E a gente pode perceber que durante o tempo aqui, avaliado de 10, 30 e 60 minutos, durante o tempo de 60 minutos, houve então um menor número de pulgões no tecido foliar. Já nesse trabalho, os autores avaliaram a aplicação de ácido silícico no substrato e também o tratamento de sementes com imidacloprid, que é um inseticida pertencente ao grupo dos neonicotinoides, e também a combinação destes dois tratamentos juntamente com a testemunha. Plantas de trigo, então, foram cultivadas durante 15, 30 e 45 dias após a emergência. E eles avaliaram a quantidade de pulgão nas folhas. E os pulgões, eles podem estar ali na folha, né, no tecido vegetal, mas eles podem não estar ainda atingindo a fase de ingestão. E o que eles avaliaram nesse trabalho foi justamente o percentual de insetos que conseguiram atingir a fase de ingestão. E eles verificaram que os tratamentos, aplicando silício isoladamente, ou inseticida isoladamente, ou mesmo a combinação dos dois, houve uma menor porcentagem de insetos que conseguiram atingir a fase de ingestão. E como considerações finais, a gente pode perceber que a literatura ainda não está bem consolidada em relação às plantas que são realmente responsivas, além daquela barreira física na resistência às pragas que é o normalmente mencionado. E mais pesquisas devem ser feitas avaliando a presença e também o comportamento de predadores e parasitoides, tentando correlacionar o teor de silício nas plantas com a produção de metabólitos secundários na atração desses predadores. E aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas. E mais um meu muito obrigado.